Você já se perguntou o que realmente faz o músculo crescer? O que faz o músculo hipertrofiar? Muito se fala sobre esse ganho de massa muscular, mas poucos entendem quais são os mecanismos que estão por trás dessas adaptações. E nesse vídeo eu vou te explicar essa interação dessas adaptações com variáveis internas e variáveis externas. Para facilitar o teu entendimento, eu trouxe duas imagens de um trabalho que eu vou deixar anexado aqui também para ficar mais fácil a gente entender essas interações. Então, nessa imagem aqui, ela já nos traz as variáveis externas e as variáveis internas. Essas variáveis externas é aquilo que a gente já está acostumado a consumir por aí, que é o RE, que seria o treinamento contra uma resistência, que é o treino de força, a dieta, o sono e a suplementação. Esses quadrinhos, ele representa como se fosse o nível de importância. Então, para a gente ganhar massa muscular, o mais importante é treinar força. A gente tem que tracionar carga, trazer essa tensão mecânica para a nossa célula muscular. Por isso que é o quadradinho azul e um pouquinho maior. Depois ele traz a dieta como segundo mais importante, porque a gente precisa de nutrientes para conseguir construir essa massa muscular. Depois o sono. A gente precisa ter uma boa noite de sono, porque as adaptações acontecem no descanso. E por último, a suplementação. E a suplementação, ela tá bem pequenininha, né? Justamente porque o nome já diz, ele é um suplemento. Ele não substitui nada. Ele vem para ajudar. Então, o mais importante é o treino, a dieta e o sono. É uma trinca aí. Depois, onde está escrito ali input, né? Então, esses sinais do treino de força, da dieta e do sono, ele tem um input, então ele entra para mexer naquelas variáveis internas. E essas variáveis internas, como vocês podem ver, é um quadrado vermelho bem grande, ou seja, ele é o mais importante de todos, e dentro dessas variáveis a gente vai ter ali mecanotransdução, sinalização de mTOR, biogênese ribossomal, respostas transcriptômicas, dano muscular e essa reorganização do nosso tecido a partir do dano muscular. E ali no MOR tá células satélites, epigenética, entre outras coisas. Então vamos começar lá pela mecanotransdução. O que é isso? Toda a tensão muscular que a gente gera, a gente transfere um sinal para a nossa célula. Então quando a gente vai fazer um supino lá, a gente empurra a carga, essa tensão mecânica que a gente está colocando, essa tensão no nosso músculo, ele é sinalizado para a nossa célula muscular. E esse mecanismo de sinalização se chama de mecanotransdução, que é a capacidade que a nossa célula, o nosso corpo tem de receber aquela tensão mecânica que a gente está gerando e transformar num sinal químico, num sinal para a nossa célula começar a trabalhar, tá? Então essa é a mecanotransdução. Através desse mecanismo, a gente vai ter a sinalização da mTOR. Então a mTOR aí, ela vai começar uma cascata de reações para que a gente comece a produzir mais proteínas, a fazer síntese proteica. Depois a gente também vai ter a biogênese ribossomal, de ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis por fazer essa síntese proteica. Quando a gente fala sobre essa síntese proteica, a gente tem que lembrar que existem proteínas contráteis e não contráteis. Então não quer dizer que toda a síntese proteica vai virar músculo, vai virar tecido muscular, célula muscular, porque a gente tem proteínas que também são produzidas através dessa síntese proteica que não são estruturais. Então as enzimas é um tipo de proteína que é responsável pelas adaptações, mas ela não vai ser responsável por virar uma célula muscular. Não pode esquecer disso, tá? Não pode esquecer. Então a síntese proteica pode ser de proteínas contráteis e não contráteis, mas que são muito importantes para a nossa célula também. Essas respostas transcriptômicas, elas são sinalizações do nosso RNA mensageiro. Quem é que lembra aí da aula de biologia? Nosso RNA mensageiro que vai lá, decodifica a nossa fita do DNA e vai levar essa informação para que as outras células sejam construídas. E aí a gente também vai ter ali a nossa capacidade de se recuperar desse dano muscular que é causado através dessa tensão mecânica do treino de força, do treino contra a resistência. E depois ali embaixo vai ter mais algumas coisas, célula satélite, epigenética, inclusive aqui no canal eu trago um vídeo que eu falo sobre memória muscular, que eu explico essa questão da célula satélite e como essa célula satélite ela doa os seus mionúcleos
para que outras células também consigam se adaptar. Tá? É bem legal, então é interessante voltar lá. E ali embaixo, então, onde aparece ali a hipertrofia é igual a interação entre essas variáveis internas, certo? Com o treino de força, o treino contra a resistência, a dieta, o sono e o suplemento. Depois, aqui embaixo, a gente tem outra imagem, justamente porque quando a gente vai na academia e a gente já volta com aquele pump, com aquele inchaço, naqueles primeiros 5, 10, 15 dias que a gente se olha no espelho e parece que já aumentou o volume muscular, às vezes as pessoas acham que já ganharam músculo, só que não ganhou músculo ainda, tá? E essa imagem traz justamente isso. Ela tá caracterizada ali em 4 fases, né? A, B, C e D. Como se fosse uma linha do tempo. E ali embaixo tá escrito training duração, né? A duração do treino, as semanas de treino. Vamos ficar atento então a essas 3 linhas do gráfico. A linha azul, tá escrito ali MPS, que é a síntese de proteínas musculares. A linha vermelha, que é a capacidade do nosso organismo de traduzir, a capacidade de tradução. E a linha lá embaixo, tracejada preta, que tá escrito CSA, que é a área de secção transversa. É dessa forma que a gente consegue ver, a gente ganha massa muscular através da área de secção transversa. O que que acontece? Ó? Nas primeiras semanas de treino, a gente tem um estresse, a gente gera um dano, a gente gera um caos ali para o nosso corpo, para nossa célula, e a gente tem uma sinalização muito grande de síntese de proteínas musculares. Mas não quer dizer que tudo isso vai virar músculo. Lembrando sempre que a gente tem síntese de proteínas musculares contráteis e proteínas não contráteis, por isso que nem tudo vira músculo, certo? Só que tem uma coisa, como eu ou você ou a pessoa que está iniciando é iniciante, aquela linha vermelha ali que está escrito capacidade de tradução, nos traz que a gente não tem a capacidade de pegar toda essa informação, todo esse caos que a gente gerou e traduzir isso em resultado. O corpo, através do treino, ele vai se adaptando, ele vai se ajustando para que todo esse estresse que a gente gera, ele consiga aproveitar, ele consiga traduzir todo esse caos para nos entregar resultado. E por que isso é fácil de entender agora, ó, olhando para essa imagem? Porque tu vai ver que ao longo do tempo, a gente vai, diminuindo, tá? Ali a síntese de proteínas musculares, aumentando a nossa área de secção transversa, ou seja, aumentando a nossa massa muscular. Só que olha o que acontece com a nossa capacidade de tradução. Ela também aumenta. Ou seja, a gente tá mais treinado em gerar um estímulo para o corpo e o nosso corpo entender toda aquela informação e nos entregar um resultado a partir dessa informação que a gente gerou. Então, por isso que, ao longo do tempo, a gente diminui ali essa síntese de proteínas musculares, essa excitação, ou seja, a gente vê aquele gráfico baixando um pouquinho, a nossa área de secção transversa, a gente ganhando mais massa muscular e a nossa capacidade de traduzir toda essa informação bem melhor. Então, aqui em cima, nas variáveis internas que a gente tinha falado antes, o que acontece? Pensa que toda essa interação das variáveis internas, mecanotransdução, mTOR, biogênese ribossomal, isso tudo são mecanismos de ajuste do nosso corpo. Só que, para um corpo que não é treinado, por mais que a gente traga uma certa sinalização, uma certa excitação, um certo volume de treino, o corpo não consegue traduzir tudo isso. Não consegue entender tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Ele também passa por um processo ali de aprendizagem e treinamento para otimizar esse estresse, esse estímulo que a gente deu e conseguir nos entregar o resultado ali de uma forma mais assertiva. Ou seja, para que o desfecho final lá, que é o ganho da massa muscular, a gente consiga aproveitar ao máximo esse estímulo que a gente deu, certo? Então, isso é muito interessante da gente entender para que a gente perceba que tudo é um processo de treinamento. A gente precisa desenvolver essa nossa treinabilidade para a gente melhorar essa nossa capacidade de pegar esses estímulos que a gente propôs e conseguir transformar lá naquele resultado final. Que nesse caso aqui do vídeo a gente está falando sobre o ganho de massa muscular, tá certo? Se você aprendeu algo novo com esse vídeo, considere deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Meu nome é Henrique Noal, sou personal trainer e também trabalho com consultoria online. Aqui embaixo também tem o link da minha consultoria online. Então, se você precisa de alguém para te ajudar a construir uma programação de treino para ter mais resultados, conta com a minha ajuda. Aqui no link você vai ser encaminhado para uma página para você entender como é que funciona, tá certo? Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.